Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. No ano que o nosso sindicato comemora 35 anos de existência, conversamos com o Antônio Roberto Lambertucci, o Toninho Lambertucci. Ele é professor de História da Rede Municipal de Belo Horizonte, foi presidente do nosso sindicato no período de 93 a 94 e hoje é diretor de valorização dos profissionais da educação do Ministério da Educação. Nós conversávamos, Toninho, sobre o papel que o nosso sindicato teve nas lutas gerais, como diretas, na criação da nossa central. Eu queria que você partilhasse um pouco da sua experiência, de como foi a relação do nosso sindicato com os movimentos sociais. A relação do Sindiúte com os movimentos sociais sempre foi uma relação muito próxima, tanto pelos dirigentes que se localizam em Belo Horizonte, que vivem em Belo Horizonte, quanto dos dirigentes que estão nas subsedes. De modo geral, os movimentos sociais eles se organizam melhor nas metrópoles, né? Ou nas cidades maiores. Então, o Sindiúte, pelo fato dele ser capilarizado, ter tantas subsedes quanto tem, isso promove uma articulação, ou contribui, ou colabora para promover uma articulação muito grande com os movimentos sociais, com os sindicatos rurais, sobretudo, né, com outros movimentos sociais, associações de moradores, dado que o debate que o Sindiúte faz sobre educação normalmente convoca os pais para o debate, associações para debates educacionais de modo geral. Então, essa cultura que o Sindiúte desenvolveu de debater com os pais dos alunos, com os alunos, e com as entidades, de modo geral, organizações de modo geral nas cidades, e sobretudo com as organizações mais populares, mais sociais, tem contribuído muito também para estimular que os movimentos se organizem e participem de lutas mais gerais. Então, tem sido um papel, no meu ponto de vista, de décadas, muito importante para contribuir, para fomentar, colaborar com o fomento e a melhoria da organização também das demais entidades dos movimentos sociais. Assim como a mão inversa é verdadeira, né? Os movimentos sociais também, as associações de moradores, têm sido muito parceiros e contribuído muito na luta por uma educação de qualidade no nosso estado, assim como no Brasil, de modo geral. Nós assistimos isso agora recentemente com a mobilização em relação ao Plano Nacional de Educação, né? Ou seja, a luta não foi apenas dos professores, dos trabalhadores de educação. Dessa luta participaram várias entidades, inclusive as entidades que não são da comunidade educacional. Entidades que participam do Fórum Nacional de Educação, como o MST, a CONTAG, a CUT, outras centrais sindicais que participam também, e outras entidades que não são exatamente da educação, mas que percebem que a educação é essencial para o desenvolvimento nacional, desenvolvimento do nosso país, e, sobretudo, para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais fraterna, uma sociedade em que os produtos da riqueza do nosso país sejam distribuídos de forma mais equilibrada e mais justa por toda a população. Tony, agora voltando para o nosso dia a dia, hoje a gente elege o diretor de escola, hoje você tem conselhos escolares ou colegiados escolares, mas isso é resultado de uma luta que em determinados momentos foi muito árdua. Então, que papel o sindicato teve nessa luta pela democratização da gestão da escola? Essa luta foi uma luta desde o início, desde o princípio do Sindiúte. A questão da gestão democrática da escola foi colocada porque o país passava por um processo de luta pela democratização do país de modo geral, democratização política, restabelecimento da democracia de modo geral. E quando se pensa em democracia, pensa-se
na possibilidade da sociedade civil e das organizações da sociedade poderem participar dos processos de elaboração das políticas públicas. E o país veio avançando em vários aspectos, né? Avançou em relação ao SUS, nos últimos 10, 12 anos, diversos conselhos foram criados, conferências foram realizadas, e as políticas e as propostas aprovadas foram incorporadas nas políticas públicas do governo federal, sobretudo. Então, a gestão da escola é fundamental. A educação é um processo cultural que se constrói de forma coletiva. Não é possível pensar a educação com um formato impositivo, com conhecimento simplesmente reproduzido. A educação é um processo em que é fundamental que os pais acompanhem os filhos, acompanhem a escola, é fundamental que os professores participem da escola, que os alunos participem dos espaços educacionais, para que a sociedade brasileira possa dizer qual é o caminho que a educação brasileira tem que ter. Então, a gestão educacional ela é importante, inclusive, para possibilitar um desempenho profissional mais saudável. A gente sabe que nos espaços pouco democráticos, a atenção ela prejudica muito a capacidade do professor criar, a capacidade do professor se sentir parte de um processo interativo e de um espaço em que ele possa se sentir valorizado. Então, a luta pela gestão democrática da educação, ela tem sido muito importante. O Brasil incorporou na legislação, tanto na LDB e agora no PNE, aspectos com relação à gestão democrática, tanto é que agora a gente tem uma meta, né? Nós temos a meta 19 do PNE, que é uma meta sobre gestão democrática, então todos os entes federativos, estados e municípios terão que elaborar leis para promover a gestão democrática dos sistemas de ensino, está na meta 19. Então a gestão ela é muito importante, por isso, porque ela contribui para melhorar a qualidade da educação, porque ela envolve os pais, e sem os pais, o processo dos pais, o acompanhamento dos seus filhos, o acompanhamento da escola, a qualidade da educação não melhorará, e ela possibilita, então, esse ambiente saudável, ambiente que os alunos participam, se sentem protagonistas e, portanto, se sentem mais felizes nas escolas, e, do mesmo modo, os professores se sentem parte do processo educacional, então, eles se sentem valorizados porque são ouvidos, porque suas opiniões podem ser acolhidas, e porque eles podem contribuir para que o espaço educacional seja mais, não só agradável, mas eles sejam espaços que, de fato, melhorem a qualidade da educação de modo geral. Antoninho, e na sua avaliação, qual é o saldo 35 anos depois da criação da UTE, que depois se transformou em Sindiúte? Como você, que está num outro espaço, vê hoje o nosso sindicato? Bia, eu vejo o nosso sindicato num contexto geral do país. Acho que o Sindiúte, assim como outros sindicatos de outros estados, tem um papel muito importante, tem tido um papel muito importante, porque vamos pensar em resultados. A gente não pode pensar no exercício do sindicato apenas como resultados concretos e práticos e objetivos. Tipo assim, se conseguiu mais 10% de aumento salarial, se conseguiu alguma coisa melhor na carreira. Primeiro a gente tem que pensar que o exercício da participação no sindicato é um exercício democrático. E ele é muito importante porque as pessoas acham que, muitas vezes, uma campanha salarial, uma manifestação, um congresso do sindicato, ele é apenas um instrumento para gerar um resultado objetivo. Ele também é. O mais importante é que ele é esse instrumento. Mas ele produz intercâmbio de informações, de conhecimento. Os professores saem das suas escolas no interior e convivem com outros professores, conhecem outras realidades, levam experiências novas para suas escolas. Então, essa convivência, esse intercâmbio de informações que o movimento produz, é uma coisa muito importante. Mas existem outros saldos muito importantes também, que somados nesse esforço, a educação ela passa a ser vista
passou a ser vista nos últimos anos como um fator essencial para o desenvolvimento do nosso país. A educação ela não é colocada mais de uma forma secundária. Se nós tomarmos como referência o que sai na mídia, na imprensa, nós podemos perceber que a educação hoje é um consenso de todos os setores sociais. E segundo, para que a educação de fato no país avance, é um consenso também de que é necessário valorizar o professor, valorizar os profissionais de educação. Agora, existe obviamente ainda um descompasso entre o discurso, de que a valorização dos profissionais é importante, e medidas efetivas para que isso aconteça. A gente sabe que não é fácil. Investir nos professores significa investir também, principalmente, nas condições de trabalho, nos salários, para que a profissão do professor seja valorizada, para que ela possa atrair jovens. Nós precisamos reverter um quadro que hoje existe. Hoje, as pesquisas indicam de que apenas 2% dos pais no Brasil indicariam a profissão da educação, a profissão de professor para os seus filhos. Ou seja, não é uma profissão que os jovens querem seguir, então já há falta de professores em diversas disciplinas. Para reverter esse quadro, é necessário que haja salários atrativos. É necessário que haja uma carreira atrativa. É necessário que haja uma valorização social do papel do professor, do exercício do trabalho do professor. Eu acho que o saldo é muito esse. O saldo é de que essa luta contribuiu para colocar para o país essa situação atual. E nesse momento que nós temos o PNE, um Plano Nacional de Educação aprovado, sancionado pela presidenta Dilma, com 10% do PIB, para investimento na educação, além das metas relacionadas com a equiparação do salário dos professores com os salários das demais categorias, existe uma defasagem de 57% do salário dos professores com o salário das outras categorias, com o mesmo nível de escolaridade. O PNE determina que em 6 anos deve haver essa equiparação. Existem oportunidades que a gente precisa perceber que não foram oportunidades que surgiram na conjuntura como se fossem espontâneas. São oportunidades que surgiram porque houve uma luta, porque houve uma mobilização muito grande, um convencimento dos outros de que aquela voz dos professores falando sozinhos, ela hoje é ouvida e é também incorporada por toda a sociedade, de que a educação é determinante e a valorização dos professores, dos profissionais de educação é fundamental para que os patamares, os níveis educacionais, de qualidade educacional no Brasil possam melhorar. Toninho, e para finalizarmos, quais são as perspectivas de futuro que você vê nesse debate da educação? A aprovação do PNE, Bia, que eu avalio que foi uma iniciativa do governo federal, mas foi uma iniciativa articulada também com os movimentos sociais, com o Fórum Nacional de Educação. Ela trouxe para o cenário atual perspectivas muito importantes. Então, as metas aprovadas de valorização dos profissionais de educação são metas que são importantíssimas, mas, como toda lei, é necessário que haja mobilização e vigilância para que a lei possa ser aprovada. É necessário que os planos municipais de educação eles estejam articulados ao plano estadual de educação e ao plano nacional. Por isso, o MEC, a secretaria na qual eu trabalho, a SASE, tem contribuído para que os estados possam articular seus planos com os municípios. E a meta de equiparação do salário era uma meta em que todos os municípios vão ter que equiparar os salários das suas redes municipais, com as médias salariais dos demais profissionais com o mesmo nível de escolaridade. Então, essa é muito importante. Mas tem uma estratégia na meta 17, que é essa meta de equiparação, que é uma estratégia relacionada com a relação entre essa equiparação
e a relação com os governos, que é a meta da criação de um fórum nacional para acompanhamento do crescimento desse salário. E é muito importante que isso seja feito. Mas existe hoje uma perspectiva nova, e realmente foi uma novidade corajosa, que foi a aprovação pela presidenta Dilma, aliás, aprovado pelo Congresso Nacional, mas foi uma iniciativa da presidenta Dilma, de destinar parte de 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do petróleo para a educação, né? Isso é muito importante, é um recurso novo que existe, e se esse dinheiro for destinado, pelo menos a uma parte significativa, a maior parte dele, destinado ao salário dos professores, à valorização dos profissionais da educação, a gente tem a oportunidade de contribuir para que, de fato, a valorização seja uma coisa, seja uma realidade, né? Então, é um momento muito especial. Existem vários projetos de lei no Congresso Nacional destinando esse recurso para uma coisa, para outra. Então, é um momento muito especial e é necessário que haja uma atenção por parte de todos, de que não adianta dispersar os royalties do petróleo, né, como não adiantava dispersá-lo para todos os estados, municípios, para gastarem com o que quisessem, e por isso mesmo a presidenta Dilma encaminhou esse projeto de lei para o Congresso Nacional para destinar para a educação, porque a educação é fundamental e ela vai garantir às novas gerações uma elevação de patamar cultural do Brasil. Também não adianta usar os royalties do petróleo e dispersá-los para qualquer coisa, né? Porque tem vários projetos de lei. Não adianta usar os royalties do petróleo para construir prédios maravilhosos. Ou seja, prédios maravilhosos são muito importantes, mas é mais importante que haja uma valorização da profissão do professor para que se possa atrair jovens, né, com um perfil jovens vocacionados, com um perfil mais adequado para a educação, que possa estimular os professores, que a gente possa melhorar a formação dos professores, investir mais na formação dos professores, e com certeza isso vai poder fazer com que o Brasil dê um salto a mais, um salto em relação à qualidade da educação do país. Então, atenção a essa oportunidade me parece um fator muito importante e é uma perspectiva inédita, do meu ponto de vista. Ou seja, a gente não teve essa oportunidade. Temos que saber aproveitá-la. Você conheceu um pouco mais a história do nosso sindicato, que neste ano completou 35 anos de vida e de luta. Agradecer a oportunidade de você ter nos contado parte dessa história, Toninho. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer foi meu. Quero agradecer, Bia, a você, ao sindicato, ao Sindiúti, e agradecer a toda a nossa categoria por essa oportunidade. Se não fosse essa nossa categoria e essa luta histórica, a gente não estaria, né, tendo essa oportunidade de conversar aqui hoje. Então, muito obrigado pela oportunidade.